Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. O Congresso Brasileiro debate nesta semana se as facções criminosas e milícias devem ou não ser equiparadas às organizações terroristas, aumentando as penas para quem utiliza armamento militar, granadas e fuzis para intimidar a população e o Estado. O deputado Guilherme Derrite, secretário licenciado da Segurança de São Paulo, relator da proposta na Câmara, diz que as facções produzem efeitos sociais e políticos equivalentes aos atos de terrorismo, o que justificaria um tratamento penal semelhante. O governo Lula é contra essa mudança e entende que ela abriria brechas para ação militar estrangeira no país com a justificativa de guerra ao terror. Nesse debate, quem procura protagonismo mais uma vez é o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Hoje, ele tinha uma reunião marcada com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, para tentar costurar uma proposta que tenha respaldo do Supremo. De novo, a Suprema Corte do país desempenhando um papel político, entrando na miudeza do debate, tentando estabelecer os rumos das políticas públicas. Bem, para esses e outros temas de relevância do dia, eu te convido a vir agora com a gente para a última análise, que tem aqui no estúdio a presença do Deltan Dallagnol. Salve, Deltan, tudo bem? Grande Tosi, grande Federico Juncker, uma alegria enorme estar aqui com vocês, mas especialmente com você aqui da Gazeta. Olha, no Brasil ninguém vive numa bolha de segurança, então esse tema é essencial para todos nós e também por uma segunda razão, porque ainda que você vivesse numa grande bolha mágica de segurança em que ninguém de nós vive, esse tema vai ser fundamental para as eleições de 2026, podendo ser capaz de definir o resultado. Então fica com a gente que esse tema é importantíssimo para todo mundo. E no telão temos a companhia do Frederico Juncker. Tudo bem, Fred? Bem-vindo. Olá, Tosi. Obrigado, Deltan. Uma satisfação estar com vocês essa noite. E logo mais, daqui uns 20 minutinhos, meia hora, nós temos um outro convidado especial, que é o CEO da Gazeta do Povo, Guilherme Cunha Pereira, que vai estar com a gente para um debate muito especial nesta segundo tempo do programa, né, doutor? Assim, se o chefe está vindo é porque o assunto é importante, então fica aí que você vai ter uma surpresa com o assunto que ele veio tratar aqui. Pois então, o Congresso está discutindo esse endurecimento da legislação contra as organizações criminosas que usurpam o poder do Estado, dominam territórios e submetem a população ao regime de terror e extorsão. A queda de braço é para saber se essas organizações serão ou não equiparadas para efeitos legais com grupos terroristas. Esse é um aspecto que tem dominado o debate. Até os ministros do Supremo, como eu disse, entraram nessa discussão e estariam tentando influenciar o texto do relator, o deputado federal Guilherme Derrite. O esforço do governo e do Supremo é para que seja retirada do texto qualquer equiparação entre facções criminosas e organizações terroristas. Os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes estariam pessoalmente empenhados nisso. Eu começo perguntando, Deltan, antes de entrar no mérito dessa equiparação ou não das organizações criminosas a terroristas, está normalizada essa situação de os ministros do Supremo fazerem reuniões e serem consultados, quase uma cerimônia de beijamão, antes de se costurar um projeto que vai ser votado no Congresso? Isso não existe, ou pior, isso existe e só existe no Brasil. O Brasil está virando um país de bananeira. Isso não se admite em lugar nenhum do mundo. Um membro da cúpula do Poder Judiciário, ultrapassando todas as fronteiras da separação dos poderes, primeiro para mandar no Poder Executivo quando ele vai para o Rio de Janeiro e tem reunião com o governador querendo determinar o que pode ou não pode acontecer numa operação policial nas comunidades, nas favelas do Rio de Janeiro, pedindo inclusive, dando as famosas 48 horas. Olha só, o governador do Rio também teve as suas 48 horas quando o ministro Alexandre de Moraes determinou que ele enviasse para o Supremo as câmeras de todos os policiais, os registros das câmeras. Peraí, ministro Alexandre de Moraes agora virou executor das leis, virou quem faz as operações policiais ou virou Ministério Público para fiscalizar, ou Corregedoria da Polícia para fiscalizar o que as polícias fazem e não fazem? Então a gente teve essa primeira violação ali atrás e agora, nessa semana, a gente vê a segunda violação, a segunda ultrapassagem das fronteiras da separação dos poderes, quando não bastasse invadir as competências do Poder Executivo, nós vemos o ministro Alexandre de Moraes invadindo agora, Tosi, invadindo, Frederico, as competências do Poder Legislativo. Ele querendo dizer como que se combate, como devem ser as políticas públicas de combate ao crime organizado no país.
E o pior de tudo é o poder legislativo submisso, ou pior, subserviente, se submetendo e chegando como você bem colocou, Tosi, num beijamão para pedir permissão para o ministro Alexandre de Moraes sobre o que pode ou não pode constar num projeto de combate ao crime organizado, de combate às facções ou até de combate ao terrorismo, se for assim classificado. O que a gente vê é que hoje a gente pode abolir a figura do presidente da República, a gente pode abolir a figura do Congresso Nacional, a gente pode derrubar porque a gente tem um ser supremo para governar o nosso país. Pois é, essa cerimônia de beijamão, né, para cada tema importante que se discute no país, Fred, os líderes do Congresso irem primeiro atrás da aprovação da chancela do Supremo Tribunal Federal, isso não é só nesse caso, né? Se a gente for lembrar a própria lei da anistia, que depois foi transformada pelo Paulinho da Força na lei da dosimetria, o projeto da dosimetria, também ficou parado, né, estagnado, em função de impasses no Legislativo, mas também porque faltou a bênção, a costura lá com o Supremo, que o tempo todo estava mandando recados, ó, se vier desse jeito a gente não aprova, vamos dizer que é inconstitucional. Você vê isso como algo que precisa ser reordenado, Fred? O Legislativo precisa retomar as suas prerrogativas que foram, de certa forma, usurpadas pelo STF? Certamente que sim, Toffoli, desculpa, Tosi. Infelizmente. Também, Fred. Se você chegar xingando assim, falando mal. Desculpa, Tosi. É a segunda vez já que eu faço essa confusão com ele. Caiu os óculos, por favor. Não, eu vou considerar, viu? Eu vou considerar uma homenagem pelas balas. Não tinha umas balinhas que eram balas. Como é que é? Toffee, né? Toffee. Olha, Tosi está substituindo agora o André Marcília, com quem eu compito na piada mais tiozão. Depois vocês vão votando aí pra gente quem vai ganhar hoje a competição. Mas retomando, Tosi, é muito preocupante essa intromissão recorrente do Supremo Tribunal Federal nas competências dos demais poderes da República. Me recordo aqui do exemplo em que o Supremo acabou por se intrometer no debate legislativo na questão em 2021, quando estava sendo discutido a PEC do voto auditável, em que o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, na condição de presidente do TSE, se miscuiu no debate legislativo, chegou a convocar os líderes partidários para uma conversa, e foi a partir daquele momento que houve um esvaziamento dessa pauta no Congresso Nacional. Esse caso agora da lei que busca eventualmente classificar essas organizações criminosas do narcotráfico como organizações terroristas são o último exemplo dessa intromissão do Supremo nas competências, atribuições constitucionais dos demais poderes da República, infelizmente com efeitos altamente deletérios, danosos sobre a sociedade brasileira. E dou um exemplo nessa questão da segurança pública, da própria DPF 635, em que o Supremo Tribunal Federal, né, se miscui na questão da competência da segurança pública dos estados, no auge da pandemia, em 2020, criar tantas condicionantes à atuação da polícia no Rio de Janeiro, que na prática constituiu-se ali uma verdadeira proibição às operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, e você viu o efeito dessa medida pelo Supremo, que foi transformar as favelas do Rio de Janeiro num reduto de narcotraficantes do país inteiro. Tanto assim que nessa operação contenção realizada pelo governo carioca na última semana, nós tivemos, por exemplo, a prisão de lideranças do narcotráfico de vários estados da federação. Das 5 regiões do país, 4 regiões estavam ali representadas. Tirando a região sul do Brasil, havia lideranças das 4 regiões do país, justamente como efeito dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E agora, nessa questão do debate legislativo, a nossa legislação precisa ser aprimorada para enfrentar esse desafio à institucionalidade brasileira, e aqui é importante falar desse problema. Por que a atuação dessas organizações hoje são terrorismo? Porque elas representam, para além de uma ameaça à cidadania, né, à sociedade que sofre esses crimes, especialmente nas populações mais carentes dessas favelas, que são as mais atingidas por essa criminalidade dessas narco-organizações, nós temos o próprio Estado brasileiro, ao não conseguir exercer sua soberania sobre determinados territórios, ameaçado.
Então, é justamente que esse problema hoje no Brasil não é um problema de segurança pública, de uma mera criminalidade que ameaça a sociedade, mas de uma segurança interna, quando grupos organizados, armados, representam uma ameaça não só à sociedade, mas à própria estrutura jurídico-política do país, especialmente nesse caso em que eles estabelecem um domínio territorial sobre essas localidades, mais notoriamente nas favelas do Rio de Janeiro, mas há outros exemplos na Bahia, no Ceará, e a partir desse momento que elas estabelecem esse domínio territorial, elas submetem a população brasileira, não à Constituição de 88 e às leis vigentes no país, mas à lei do crime, ao império do crime. E em todos os aspectos da vida dos indivíduos é importante se destacar, não só nessa questão do tráfico de drogas, mas hoje eles expandem o seu domínio para a questão de serviços públicos, venda de gás, venda de servidores e provedores de serviço de internet. Então, é preocupante que o Supremo queira ingressar nesse debate quando ele não dispõe da competência constitucional para tanto, considerando, inclusive, que todos os especialistas hoje em segurança pública, e eu digo especialistas, especialmente as forças policiais, e o secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Cury, tem colocado essa questão de forma muito precisa, que hoje essas organizações, e ele dispõe de informações in loco, porque ele atua no Rio de Janeiro, essas organizações representam uma ameaça ao Estado brasileiro, e a legislação brasileira precisa ser reformada, aprimorada, melhorada para fazer frente a esse desafio, repito, não à segurança pública do país, mas à própria segurança interna do Brasil. E é preocupante que os ministros do Supremo ingressem mais uma vez num debate que não lhes é próprio, e essa interferência indevida, até porque eles não sentem os efeitos das suas decisões. No caso mesmo da DPF, se fosse um caso de um parlamentar eleito, submetido a essa decisão e os efeitos danosos que essa decisão do Supremo na DPF 635 ocasionou à sociedade brasileira, se eles fossem representantes eleitos do povo, obviamente eles não seriam reeleitos. E, infelizmente, a partir do momento em que eles exercem um cargo vitalício, você tem que eles ficam imunes aos efeitos danosos que, infelizmente, eles têm causado à sociedade brasileira nesse momento, em especial em função dessa DPF 635, que, repito, todas as autoridades, especialmente do Rio de Janeiro, das forças policiais do Rio de Janeiro, fizeram questão de frisar desde o início que essa decisão geraria esses efeitos, e foi o que aconteceu. O Rio de Janeiro se tornou um reduto da criminalidade organizada no país em função dessa blindagem que foi feita por meio do Supremo às operações policiais que seriam realizadas nessas localidades. Pois é, agora o fato é que essas organizações, né, até é estranho chamar de organização, mas eles são organizados, né, Elta? Essas organizações, elas de fato tocam o terror, né? Elas fazem o terror nas comunidades no sentido de fazerem julgamentos sumários, elas mesmas decidem se alguém que cometeu algum ilícito ou desobedeceu alguma regra deles merece viver ou não, controla onde pode entrar o poder público, onde não pode entrar, bloqueia territórios inteiros. Isso é um terror para essas comunidades. Mas agora, equiparar as organizações do ponto de vista legislativo, essas organizações a terrorismo, significa algumas implicações, né? Essas implicações podem acender um alerta aí, até quanto à soberania nacional, é o que dizem os que são contrários à equiparação. Como que você vê esse ponto de equiparar ou não ao terrorismo, e que outros pontos, na verdade, que precisam ser mexidos, que poderiam ter resultado tão mais eficaz? Tósia, primeiro a gente tem que tirar as mentiras e as narrativas de cima da mesa para a gente começar a conversar com franqueza sobre esse assunto. Porque o governo, o STF, com a ajuda da mídia, tem espalhado uma série de narrativas e mentiras sobre uma indevida equiparação entre combate a facções, organizações criminosas e terrorismo. O que eles têm mentido a respeito disso? Tem duas mentiras centrais. A primeira mentira que eles têm usado é de que para você caracterizar algo como terrorismo, você precisa que exista um componente ideológico. Por exemplo, uma razão que mova as pessoas como xenofobia. Até que ponto que isso é verdade? Isso é verdade na legislação como ela está hoje. Hoje a legislação exige um componente ideológico, mas não é isso que está em discussão. O que está em discussão é se nós vamos mudar a lei para que ela continue exigindo esse componente ideológico, ou se a gente vai retirar para poder caracterizar como organizações terroristas aqueles que incutem medo nas pessoas, dividindo o território, extorquindo, impondo penas, queimando pessoas vivas,
torturando, se isso é suficiente, mesmo que sem um componente ideológico, para caracterizar a organização como terrorismo, de acordo com a lei e a mudança da lei que nós vamos fazer. Essa é a discussão. Não é como a lei é hoje, e hoje ela exige o componente ideológico. É como a gente quer que a lei seja. Essa é a real discussão. E aí alguém até poderia dizer, Deltan, mas não existe no mundo uma associação entre terrorismo e o motivo ideológico? Não, não existe. Quais são as referências que existem no estudo de terrorismo e de combate à lavagem de dinheiro e terrorismo e o seu financiamento? As referências básicas vêm de um órgão dentro da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, chamado GAFI. É o Grupo de Ação Financeira. Também é chamado de FAFT, é Força Tarefa de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Terrorismo. E esse órgão, nos seus documentos, ele não traz o componente ideológico como um componente necessário para a caracterização do terrorismo. Não traz. E aí os países discutem e diferentes países trazem diferentes regramentos. Se você vai olhar para os Estados Unidos, para a União Europeia, não existe exigência de um componente ideológico. Agora, se você vai olhar para Reino Unido, para Austrália e Canadá, eles trazem isso. Ou seja, quem deve decidir isso é soberanamente cada país. Então nós precisamos decidir com o Brasil se nós queremos ou não que organizações criminosas do tipo tráfico de drogas, facções do Rio de Janeiro, que controlam o território, que usam barricadas, que usam explosivos, que torturam, que matam, que estabelecem o tribunal de crime, que não permitem o Estado entrar no território, se nós queremos tratar ou não essas organizações como organizações terroristas. Então, é uma escolha soberana nossa, do povo brasileiro, e não existe uma vinculação necessária de terrorismo e componente ideológico. Vamos agora para a segunda narrativa que o pessoal usa e que é uma narrativa mentirosa. A segunda narrativa é de que você caracterizar as organizações criminosas como terroristas dariam margem para os Estados Unidos incluírem o Brasil numa lista de países que incentivam ou apoiam o terrorismo. Mentira! Se você vai olhar essa lista dos Estados Unidos, ela tem só 4 países. É a Coreia do Norte, é o Irã e mais 2 países. Embora organizações terroristas estejam espalhadas em dezenas e dezenas de países. E os Estados Unidos têm uma classificação, sim, das organizações terroristas, que aí são dezenas e dezenas situadas em dezenas de países. Mas isso não permite ou não tem gerado, historicamente, uma intervenção direta dos Estados Unidos no território ou na soberania de ninguém. Tem gerado, sim, um apoio. Por exemplo, quando os Estados Unidos passaram a considerar as Farc como organização terrorista, isso gerou um apoio, inclusive financeiro, tático, militar, para a Colômbia, na medida do aceite e da necessidade da Colômbia para combater as Farc. Então, não existe um ônus, um prejuízo, um risco internacional. Não, esse é um discurso anti-americano, típico de uma ideologia de esquerda e que está deturpando, desinformando, deturpando a realidade como ela é. Certo? Tiradas as narrativas da mesa, aí a pergunta que fica é, tá bom, Deltan, vale ou não a pena você equiparar essas facções com organizações terroristas? Se você equipara, você traz toda uma regulamentação de uma lei que é a lei antiterrorismo. Nós temos 2 leis para tratar desse assunto. Uma lei que é que a gente usa hoje, que é a lei de organizações criminosas, a lei 12.850, e tem uma segunda lei, que é a lei antiterrorismo brasileira, que é a lei 13.260 de 2016, que tem penas maiores para o terrorismo do que aquelas para organizações criminosas. E a questão é, a gente quer enquadrar esse assunto na lei de terrorismo ou na lei de organização criminosa? E aí a gente tem 2 opções. Se a gente quer dar um tratamento mais severo, uma opção é a gente enquadrar assim como um ato de terrorismo ou um ato equiparado a terrorismo. Nessa direção, aliás, veio a redação original do projeto que foi proposto agora pelo DERIT para tratar dessas facções. Ou a gente pode dar o mesmo tratamento que é dado para organizações terroristas, só que manter esse crime como um crime que não seja terrorismo. Você pode manter esse crime lá na lei dos crimes de organização criminosas e dar um tratamento mais duro, mais endurecido para os crimes praticados mediante controle de território, com uso de barricadas, com uso de explosivos, com tentativa de invasão de presídios e por aí vai. A grande questão aqui é, não importa como que soa o guiso do gato, não importa a cor do gato, importa que pegue o rato. O que nós queremos é dar um tratamento mais severo que permita, de fato, ao Brasil combater as organizações criminosas da gravidade que são as facções, como as facções do Rio de Janeiro, São Paulo, PCC, CV e equivalentes. É isso que importa. E aí a gente vai tratar em seguida, Tosi, sobre
quais são essas restrições, como que a gente pode combater, quais são as medidas que a lei precisa trazer. E precisamos conversar também se o projeto do governo federal ou se o projeto do DRIT trouxeram essas previsões que endureçam o tratamento dessas organizações. Pois é, essa equiparação das organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas a grupos terroristas, isso já é uma realidade para o governo americano Donald Trump, né? Com base nessa justificativa, inclusive, os Estados Unidos têm bombardeado lanchas, aquelas lanchas rápidas utilizadas pelo tráfico de drogas no Mar do Caribe. Mais de 60 supostos traficantes já foram mortos nesses ataques americanos. Também, em nome do combate ao narcotráfico, o governo dos Estados Unidos está deslocando agora o maior porta-aviões do mundo para a América do Sul, próximo à costa da Venezuela. Analistas dizem que não haveria sentido em realizar um gasto militar tão grande no deslocamento de tropas apenas para uma encenação, apenas para uma intimidação. Tem gente que aposta, inclusive analistas internacionais, que o Trump vai fazer algum ato ali para realmente abalar as estruturas do regime de Maduro. Eu sei que a gente está falando das organizações terroristas, essa equiparação, mas fazendo essa comparação, né, com a situação da Venezuela e as ações do governo Trump, você já disse que é balela que se a gente tiver uma lei aqui, agora a gente abriu uma brecha. Porque, na verdade, se o governo americano quiser atuar contra uma organização que ele considera, né, terrorista e que esteja atentando contra interesses americanos, eles acabam agindo, né, historicamente, onde quer que seja. Mas como que você vê essa situação no nosso continente, esse debate sobre terror, sobre organização criminosa, sobre narcotráfico entranhado nos poderes e as movimentações do governo Trump que estão aí escalando e que tem causado até um certo nervosismo no Planalto. O presidente Lula vive agora falando de paz, que o continente é da paz e que não queremos guerra e não aceitamos o imperialismo, mas é verdade que o Trump está agindo e tem tropas americanas se acercando da América do Sul. Você trouxe na tua pergunta já a chave para a resposta. Um país considerar ou não uma determinada organização como terrorista não impede os Estados Unidos de classificarem aquela organização como terrorista e agirem de acordo. O fato do Afeganistão, do Irã, não reconhecerem a Al-Qaeda, o ISIS como terrorista não impede os Estados Unidos de considerarem como terrorista e de entrarem lá e matarem Osama Bin Laden. O fato da Venezuela não reconhecer o seu presidente como chefe do cartel de Los Soles não impede os Estados Unidos de assim agirem, de assim reconhecerem, de assim entenderem e de darem um passo adiante para aplicar suas leis no tocante a isso. Ou seja, a gente reconhecer ou não PCC e CV como organizações terroristas não previnem, não protegem o Brasil, a soberania brasileira, de uma eventual intervenção americana em relação a práticas que os Estados Unidos enquadrem na sua lei e que entendam que é o caso de agir. Agora, nós não vemos uma atuação americana na geopolítica mundial, salvo em casos muito pontuais e extremos de intervenção em território alheio. A gente não vê isso acontecer. Eu não vejo um incremento de risco substancial, significativo, relevante numa classificação que se dê como terrorista ou não terrorista no Brasil. Quer por ausência de intervenção americana, salvo em casos muito pontuais, quer porque classificar ou não vai impedir os Estados Unidos de enquadrar qualquer organização debaixo das suas leis. E deixa eu dar uma resposta também em relação à segunda questão que você trouxe, que é a perspectiva dos Estados Unidos de agir em relação à Venezuela. Os Estados Unidos deslocaram uma série de porta-aviões, um bombardeio sobrevoou a região, uma série de outros navios de abastecimento, tem uma série de aparatos, equipamentos militares, inclusive o maior porta-aviões do mundo, que é o maior equipamento militar do mundo, está próximo à costa venezuelana e os Estados Unidos, Donald Trump já disse que é uma questão de tempo, uma ação em relação ao governo Maduro. Disse que o governo Maduro está com os dias contados, para usar as palavras de Trump. Agora, quando a gente vê as notícias que saíram na imprensa em relação a bastidores, em relação a informações que vêm de integrantes do governo americano, a gente vê dois sinais diferentes, duas sinalizações possíveis. Numa dimensão, a gente vê a possibilidade de que os Estados Unidos venham a fazer uma intervenção, bombardeios específicos, ataques específicos dentro do território da Venezuela, com o objetivo de incentivar que os aliados do próprio Maduro retirem ele do poder. Essa é uma primeira versão que a gente ouve vir a partir de fontes americanas, segundo a imprensa brasileira noticia. E existe uma segunda possibilidade, uma segunda hipótese de intervenção, que aí seria sim uma ação específica de retirada de um governante do cargo, do posto. E a discussão hoje lá dentro dos Estados Unidos, segundo os bastidores que foram trazidos pela imprensa,
é de que os Estados Unidos eles não têm poder legal de fazer essa intervenção sem que exista uma justificativa muito forte. Se estaria trabalhando numa justificativa jurídica. Até porque, para uma declaração de guerra contra a Venezuela, o Trump dependeria do Congresso e essa declaração de guerra não foi estabelecida. Então esse é o cenário. Agora, ninguém tem dúvida, segundo as várias fontes, as várias análises, os principais analistas, a maior parte das análises, ninguém tem dúvida de que os Estados Unidos vão agir mais cedo ou mais tarde, de modo mais ou menos firme em relação ao que está acontecendo na Venezuela, especificamente com vistas a tirar Nicolás Maduro do poder. Deixa eu ouvir o Fred também sobre esse tema. Fred, a política América Primeiro, né, America First, do Trump, teria se transformado agora em Américas Primeiro. E muitos veem a mão do secretário de Estado Marco Rubio nessa guinada. E se o Maduro cair na Venezuela, inimigos dos Estados Unidos como Cuba e Nicarágua, a leitura que se faz, acabariam por perder acesso ao petróleo venezuelano subsidiado e também ficariam desestabilizados. Haveria aí um interesse forte do Marco Rubio para agir, para desestabilizar a situação também em Cuba e na Nicarágua. Agora, é fato, Fred, que neste segundo mandato Trump despertou para a importância geopolítica da América do Sul, né? Que nas últimas décadas tem virado cada vez mais parceira comercial e aliada de interesses da China e de governos esquerdistas mundo afora. As próprias sanções que o Trump impôs sobre o Brasil, quem não se importaria, né, com a situação brasileira de perseguição judicial, não criaria um conflito desse. É porque ele se importa mesmo com a América do Sul, está agindo em conformidade com essa importância que ele dá para a região. Pois é, Tosi. Primeiro, acho que é importante esclarecer que há um realinhamento das prioridades da política externa americana com a chegada do Trump nesse segundo mandato. Muitos analistas de geopolítica têm identificado nessa nova estratégia americana uma reedição da doutrina Monroe, que falava o América para os americanos, até pela escolha do Marco Rubio. Marco Rubio, que a família migrou para os Estados Unidos na década de 50, ele tem ligações históricas com a América Latina. A base eleitoral dele na Flórida era especialmente dos refugiados políticos cubanos, venezuelanos. O seu número 2 na Secretaria de Estado, Christopher Landau, ele cresceu no Paraguai, seu pai era um embaixador americano, ele fala inclusive espanhol, português. Então você vê esse realinhamento e a preocupação dos Estados Unidos com o aumento da influência chinesa na América Latina. Tanto assim que tão logo Trump assume o poder, um dos primeiros atos de governo é a ida do secretário de Estado Marco Rubio ao Panamá para resolver ali a questão de portos sendo explorados por empresas ligadas ao Partido Comunista Chinês. Então você vê primeiro que, de fato, depois de um longo tempo em que a América Latina ficou em segundo plano, considerando até todo o contexto chinês, a própria questão dos atentados terroristas que os Estados Unidos sofreram no início do século, você vê que houve um deslocamento da prioridade para essa região do mundo e agora, né, os Estados Unidos voltam os olhos para a América Latina. Especialmente em relação a essa questão do narcotráfico, acho que é interessante a gente falar que há muito tempo a sociedade americana tem sofrido a mazela da crise dos opioides, especialmente do fentanil. Aproximadamente 100 mil americanos morrem por ano vítimas de overdose do fentanil. Já na gestão Biden, essa era uma prioridade de combater, especialmente a importação, o contrabando de fentanil para dentro dos Estados Unidos, tanto assim que aquela seção 301 da Lei de Comércio Internacional americana, que foi a investigação aberta contra o Brasil em relação às práticas comerciais injustas, o governo Biden abriu essa seção 301, a investigação contra a China em relação aos produtos que levam à produção do fentanil e depois a inundar o mercado americano com fentanil, que tem levado a essas 100 mil mortes. E dentro dessa estratégia de combate ao narcotráfico, especialmente considerando essa mazela do consumo de drogas nos Estados Unidos, que os Estados Unidos, assim que o Trump chegou ao poder, há essa rediscussão da estratégia de combate a essas narco-organizações. E por que eles passam a definir essas organizações como organizações terroristas? Porque desde a guerra ao terror empreendida pelos Estados Unidos, com base especialmente nos pareceres jurídicos de um professor chamado John Yoo, um professor de origem coreana em Berkeley, ele que desenhou toda a estratégia jurídica de combate ao terror, que ele chegou à conclusão seguinte: olha, nós temos o conceito de guerra regular, que é o conceito entre duas forças armadas de dois estados nacionais.
Só que eles constataram, olha, ao sofrer um atentado terrorista, nós estamos diante de atores não estatais representando uma ameaça à segurança nacional do país. Como é que nós podemos, então, empreender uma guerra ao terror? Eles passam a considerar esse conceito de guerra irregular quando o Estado se contrapõe a forças irregulares, ou seja, agentes não estatais. Esses agentes passam a ser considerados combatentes inimigos e você pode, então, se utilizar das forças militares, considerando essa redefinição do conflito existente como guerra irregular para empreender esse combate. O que eles fazem agora quando o Trump chega ao poder nesse segundo mandato? Eles pegam esse arcabouço legal da guerra ao terror e passam a designar essas organizações narcoterroristas como organizações terroristas justamente para propiciar a utilização das Forças Armadas para combater o que eles consideram esses agentes não estatais que representam uma ameaça não só à saúde pública americana, mas também à segurança americana, considerando especialmente a atuação dos cartéis mexicanos dentro dos Estados Unidos e em relação ao Brasil, o PCC, que já tem atividades em mais de 12 estados americanos. Inclusive, o FBI fez uma operação esse ano apreendendo armas que o PCC havia contrabandeado para dentro dos Estados Unidos e drogas. Então, você vê que essas organizações representam hoje uma ameaça, pela visão do governo americano, à soberania americana, à segurança interna do país, à saúde pública do país, e por isso que eles alteraram esse arcabouço legal para possibilitar que os Estados Unidos fizessem justamente o que eles estão fazendo agora, se utilizando das forças militares para combater esses cartéis. Em relação à classificação das organizações criminosas brasileiras como organizações terroristas, o Deltan bem explicou, nada impede que os Estados Unidos passem a classificar PCC, Comando Vermelho e outras organizações como organizações terroristas. Do ponto de vista prático, eles podem fazer essa classificação, inclusive para se utilizar das forças militares dentro dos Estados Unidos para combater essas organizações que já atuam nos Estados Unidos. Em relação especificamente ao caso da Venezuela, acho que é interessante aqui fazer uma ponderação. Veja, até agora, esses abates feitos de embarcações se limitaram à zona ali do mar, não o mar da Venezuela, mas águas internacionais, tanto do Pacífico quanto do mar do Caribe Sul. Então, por enquanto, os Estados Unidos não empreenderam ações militares em território venezuelano, mas há sim uma discussão para que venha a fazê-lo, considerando no caso específico da Venezuela, que para além da atuação dessas organizações criminosas, a constatação pelo governo americano de que o próprio Estado venezuelano se transformou num narco-estado. Ali, a confusão. A organização criminosa Cartel de los Soles se confunde hoje com o próprio Estado venezuelano. E aí, uma eventual medida pontual dos Estados Unidos, considerando até o precedente histórico que nós temos aqui na América Latina, em 1989, a Operação Justa Causa, quando o governo americano fez uma operação pontual, inclusive com uma invasão militar, no caso com 26 mil homens, no Panamá, para capturar Manuel Noriega, que era o ditador panamenho da ocasião, era um narcoditador, e ele acabou sendo capturado, preso, extraditado para os Estados Unidos e respondeu ao processo e foi condenado e cumpriu pena de prisão nos Estados Unidos. Então, eu descarto uma invasão militar propriamente dita dos Estados Unidos, até porque o Trump ele é um isolacionista do ponto de vista militar, tanto assim que a intervenção no caso do Irã foi pontual com a destruição das instalações nucleares do Irã, e a ideia aqui também, segundo os maiores especialistas do tema, tem discutido, os Estados Unidos não fariam uma intervenção no sentido de invadir a Venezuela, mas uma eventual intervenção pontual para que leve à captura do Maduro, a sua eventual eliminação, como no caso do Osama Bin Laden em 2011 no Paquistão, mas se descarta, a princípio, que os Estados Unidos venham invadir um país justamente para estabelecer um novo regime ali, mas não se descarta, no caso específico da Venezuela, a captura do Maduro, não porque ele seja um ditador, mas porque ele é o líder do Cartel de los Soles, e esse arcabouço legal utilizado hoje pelos Estados Unidos possibilita que o Trump possa se valer das Forças Armadas para combater essas organizações que eles enxergam como ameaça ao próprio território americano, à soberania americana e à saúde pública americana. Olha, eu queria introduzir um assunto muito importante agora. Quem tem acompanhado a Gazeta do Povo já deve ter percebido nas últimas semanas uma pergunta recorrente em algumas de nossas reportagens. Pergunta bem simples e direta. Quantas vozes o Supremo calou?
Apenas 5 palavras que, reunidas na forma de pergunta, provocam uma reflexão fundamental no país. Quantas vozes o STF calou? 1, 2, 10, 12, centenas de vozes, talvez? Quantas vozes o Supremo calou? Ninguém sabe. E sabe por quê? Porque o STF não mostra os números. Jornalistas censurados, parlamentares silenciados, influenciadores apagados, cidadãos proibidos de falar, perfis derrubados, processos secretos. Um ex-assessor de Moraes falou em até 4.000 perfis suspensos. Mas pode ser muito mais. O próprio STF pode ter perdido o controle da censura que impôs. Juristas são claros. Isso não é democracia. É prática de regimes autoritários. Quando até advogados não conseguem saber por que seus clientes foram censurados, estamos diante de algo maior que censura. Estamos diante de processos secretos proibidos pela Constituição. Se calaram tantos, quem será o próximo? Precisamos da resposta. Quantas vozes o Supremo calou? Pois olha, é espantoso que ninguém saiba responder essa simples pergunta com precisão. Quantas vozes o Supremo calou? Algo que deveria alarmar os brasileiros e as instituições que existem para zelar por nossas liberdades fundamentais. Para conversar sobre esse tema, esse debate fundamental, nós recebemos aqui no Última Análise agora o Guilherme Cunha Pereira, que é CEO da Gazeta do Povo, doutor em Direito pela USP e estudioso da liberdade de expressão. Tudo bem, Guilherme? Bem-vindo à Última Análise. Muito obrigado. Boa noite, Tosi. Boa noite, Deltan. Boa noite, Fred. Eu saúdo também todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, né? E qual a razão disso, né? Qual a preocupação nossa, né? A preocupação é muito clara, assim. Quando a gente examina o país vive um momento muito peculiar, assim, de uma série de disfunções, algumas conhecidas de muitos anos, de muitas décadas. Mas nos últimos 6 anos, nos últimos 7 anos, um conjunto de disfunções institucionais se instalou, a ponto de colocar em xeque a própria possibilidade de se falar, de se estar vivendo um momento democrático, um momento de democracia realmente vigorosa e de vigência ou não do Estado de Direito. E é em razão disso que nós resolvemos enfrentar e trazer a público esse tema, e eu já explico o porquê, né, dessa campanha com relação a quantas vozes o Supremo calou, né? Ela diz respeito a uma leitura do que é prioritário para o país nesse momento. E é por isso que eu me dispus a vir aqui essa noite, né, para conversar um pouquinho com vocês, para a gente tentar explicar e tentar expandir um pouquinho essa pergunta, que ela cale em mais vozes, que chegue a mais pessoas, um número maior de pessoas. Eu gostaria de projetar algumas das reportagens realizadas pela Gazeta do Povo nas últimas semanas, todas de alguma forma ligadas a essa pergunta fundamental: quantas vozes o Supremo já calou? A primeira envolve uma constatação: ninguém sabe quantos brasileiros foram censurados pelo Supremo desde 2019, como você disse, quando se instaurou o tal inquérito das fake news. E a propósito, essa expressão fake news tem sido usada e abusada pela Corte Suprema para justificar o silenciamento de muita gente, né? Uma outra matéria da Gazeta trata justamente disso. Fake news, milícias digitais, como o STF manipulou a linguagem para justificar a censura. Hoje existe toda uma nova linguagem, Guilherme, criada pelo Supremo desde o início desse inquérito. Temos como desordem informacional, notícias fraudulentas, atos antidemocráticos, fatos sabidamente inverídicos. São expressões que se tornaram comuns nas decisões e manifestações da Suprema Corte. Mas esses termos parecem todos ter uma coisa em comum: a imprecisão, né? A falta de definição jurídica do que significam essas expressões. As decisões jurídicas, as expressões jurídicas não deveriam se caracterizar justamente pela precisão da linguagem e não por termos abstratos assim e indefinidos? Não há dúvida nenhuma. No âmbito da liberdade de expressão, primeiro, é sempre desejável que as leis tenham grande clareza, né, para que todas as pessoas saibam de que maneira devem se comportar e de que maneira devem, né, que condutas concretas devem ser evitadas. No caso específico da liberdade de expressão, há um entendimento clássico de que
precisamente, dada a relevância da liberdade de expressão, a clareza se torna ainda mais relevante, para que ninguém se sinta intimidado, sem saber exatamente que tipos de expressões são ou não são autorizadas. Então, esse é um ponto crucial e há um entendimento unânime, né, tradicional, consolidado na doutrina, acerca da necessidade da clareza, né? Inclusive, quando não há essa clareza, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil também, se entende que leis não claras, quando se trata de liberdade de expressão, são ipso facto inconstitucionais. Mas eu queria aproveitar, e Thós me permita, claro, eu acho, ir diretamente ao tema que é fundamental, né? Eu dizia que a Gazeta do Povo resolveu lançar essa pergunta no ar, né? Lançar essa pergunta para o Brasil, por acreditar, de uma maneira muito clara, que dentre as várias irregularidades existentes no país, dentre as várias disfunções, talvez a mais grave nesse momento é precisamente o desequilíbrio, a ruptura do modelo democrático, da moldura democrática. A quebra de vários dos princípios que sustentam, que dão estabilidade a uma democracia. A democracia e o Estado de Direito, que é uma condição de funcionamento de uma democracia. E se eu fosse resumir, dentre as várias disfunções, quais são as mais importantes nesse momento? Quer nos parecer, e me perdoe se não for exatamente a sua leitura, mas eu acho que estamos mais ou menos convergindo nesse ponto. Talvez o ponto mais crítico e que caracteriza essa peculiar situação da democracia brasileira é a hipertrofia do poder judiciário. Ela rompe o equilíbrio de poderes, que é a chave do Estado de Direito e da democracia. E como consequência, duas garantias chaves do funcionamento de uma democracia, uma garantia, por assim dizer, substantiva, que é a liberdade de expressão, e uma garantia mais procedimental, que é o devido processo legal, essas duas garantias estão sendo minadas, estão sendo debilitadas, quase suprimidas em algumas dimensões e violadas sistematicamente em outras. Então, esses três pontos chaves, hipertrofia do judiciário, em decorrência dele, supressão ou limitação severa da liberdade de expressão e, por outro, violação do devido processo legal, parecem a nós, talvez, um resumo da quintessência do pior pelo que o país está passando nesse momento, da crise pelo que o país está passando. E, curiosamente, e é esse o ponto e essa a razão de nós termos vindo a público e termos suscitado e procurado inspirar outras pessoas a reproduzirem essa questão, há um fato concreto. Há uma circunstância muito curiosa, muito peculiar, que, por assim dizer, enfeixa essas três disfunções: hipertrofia do judiciário, supressão da liberdade de expressão, violação do devido processo legal. E é o fato de haver um número grande de pessoas, de cidadãos, de profissionais da palavra e de outros não, de cidadãos comuns, que tiveram, seja permanentemente ou durante uma temporada, seus perfis em redes sociais cancelados. Ninguém sabe qual é esse número. E vejam que isso é bastante simbólico, bastante expressivo, né? O fato de haver pessoas que tiveram seus perfis cancelados, e depois daqui a pouco a gente pode falar, eu acho que valia muito a pena, até me perdoe, Deltan, Fred, Thós, até insistir um pouquinho nesse aspecto, fazer que o nosso ouvinte aqui possa compreender a gravidade disso. O fato de haver pessoas que tiveram seus perfis cancelados sem que ninguém saiba quantos são, quem são, por que razão foram cancelados, isso traduz, materializa de uma maneira muito forte essa peculiar disfunção. E ela, curiosamente, ela enfeixa os três aspectos. Porque eu estou falando aqui de pessoas que tiveram seus perfis cancelados, quer pelo Supremo, quer pelo TSE, pelos tribunais superiores. E vejam o que significa, simultaneamente, uma hipertrofia do judiciário, porque não há previsão legal para esse tipo de medida. Significa uma hipertrofia atuando precisamente na liberdade de expressão e sempre violando o devido processo legal. Então, esse fato de haver essa circunstância concreta é surpreendente. Cada perfil cancelado é um retrato dessa tríplice disfunção: hipertrofia do judiciário e, por decorrência, supressão da liberdade de expressão, violação do devido processo legal. E depois a gente pode trocar uma ideia, as pessoas talvez não tenham a noção clara, e é isso que me preocupa, e daí a preocupação nossa de promover esse debate, não entendem, talvez, com clareza,
qual a gravidade da sanção de cancelamento de perfis. Mas essa é a ideia-chave, né, dessa nossa batalha, desse nosso empenho em suscitar essa questão na sociedade. Já seria surpreendente se tivesse começado isso semana passada, mas começou já há mais de 5, 6 anos. Vou trazer o Deltan Dallagnol, também o Fred Juncker para essa conversa. Deltan. Legal. Pessoal, às vezes você vê a Gazeta do Povo, você fica perguntando quem é a Gazeta do Povo, quem está por trás da Gazeta do Povo. E Gazeta do Povo, talvez ele até não ache isso, mas eu tenho isso para mim de forma muito clara, que a pessoa que melhor representa a visão de mundo da Gazeta do Povo é o Guilherme Cunha Pereira. O Guilherme, ele é o CEO da Gazeta, ele é uma pessoa cristã autêntica, é alguém que tem impactado a minha vida de forma profunda, talvez junto com meu pai e com meu pastor da igreja que me acompanha há anos, é a pessoa que mais tem impactado a minha vida. Ele entende profundamente de filosofia política, filosofia moral, é professor de ética das virtudes e ele tem um curso fenomenal aqui na Gazeta, gratuito, que você pode acessar sobre liberdade de expressão. É alguém que, antes de falar sobre alguma coisa, estuda profundamente. Justamente por isso, a Gazeta é o único veículo que você vai conhecer, que você vai buscar, que tem uma linha editorial muito clara sobre todos os assuntos. E mais, vou contar um detalhe importante para você. A Gazeta do Povo é deficitária. Ele, junto com os sócios, ele sustenta a Gazeta do Povo dentro de uma visão de que a Gazeta do Povo está aqui para impactar a sociedade, para ser, na visão cristã, sal da terra, luz do mundo. Por isso a gente sempre pede para você assinar. Assinar é uma forma de você fazer parte desse projeto. É o único veículo que dá visão e dá voz a autores cristãos que escrevem artigos, como Guilherme de Carvalho, tem padres escrevendo, Franklin Ferreira, presbiteriano, várias pessoas, e a direita está lá. E o compromisso da Gazeta não é com política, é com verdade, com justiça e com virtudes. Então o Guilherme está aqui, aproveita, deixa aí o seu like, curte para mais gente ver e conhecer e entender quem que está por trás da Gazeta. E Guilherme, eu queria ouvir de você o seguinte, e antes eu queria parafrasear o que você disse. O Guilherme disse aqui basicamente que existe um assassinato de personas digitais. Hoje você vive na esfera pública, basicamente na internet. Você alcança mais pessoas do que você alcançaria no auditório quando se fala para 1.000, 2.000 pessoas. Raramente o auditório vai ser maior do que 5.000, 6.000 pessoas. E alguém como eu faz um vídeo lá na rede social, a gente atinge 100.000, 200.000, 500.000, e aí vem o Supremo Tribunal Federal e mata a tua persona digital. Isso é acabar a possibilidade de você falar, de você escutar, de uma audiência impressionante de pessoas, de você participar do debate público, de você contribuir para livre debate de ideias, para a formação da democracia. Isso mata a pessoa digital, enfraquece um pilar central da democracia e fulmina de morte um direito fundamental. E aí o Guilherme estava falando que quando a gente faz a pergunta quantas vozes o Supremo calou, você está exprimindo os 3 principais problemas que a gente vê hoje no Brasil. Um problema de separação de poderes, como ele disse, um judiciário hipertrofiado. Um segundo problema, que é um problema que ele chamou de substancial, o que isso quer dizer? Que é um direito fundamental das pessoas, liberdade de expressão. E um terceiro problema que ele chamou de procedimental. O que isso significa? Existem procedimentos para garantir os nossos direitos. Um desses procedimentos é o devido processo legal. Só que essas ordens de silenciamento estão sendo expedidas sem ouvir a pessoa antes, sem o direito da ampla defesa, em sigilo em processos secretos. Tudo isso é muito absurdo. E eu não tenho dúvida de que isso viola Constituição, leis, isso é claríssimo, é o que a gente bate todo dia. Mas eu queria te fazer uma pergunta um pouquinho mais profunda, Guilherme. Queria que você falasse, não vou nem perguntar, eu sei que você poderia falar sobre o fundamento filosófico disso, queria que você falasse qual é a visão cristã sobre isso. Qual é o olhar cristão sobre o que está acontecendo na realidade? Porque eu sei que grande parte da nossa audiência é cristã, seja católica, seja evangélica, protestante, é cristã. Você poderia lançar um olhar cristão sobre essa realidade? Como que você, a Gazeta, vê essa realidade a partir dessas lentes? A pergunta é bastante provocativa, assim, de uma amplitude muito grande, né? Eu vou deixar só uma mensagem rápida, assim, o público que é cristão, mas eu pretendo atingir, obviamente, um público que também não é cristão, né? É interessante ter notícia de que, em grande medida, todos os valores que, por assim dizer, historicamente acabaram se consolidando na ideia de democracia, de Estado de Direito, a influência cristã é absolutamente decisiva, porque a democracia e Estado de Direito são mecanismos, evoluções do sistema jurídico que visam, sobretudo, proteger, assegurar a liberdade dos indivíduos e a autonomia individual, o valor de cada pessoa, a dignidade de cada pessoa, né?
é claramente um valor que foi trazido para todo o Ocidente, depois expandido, precisamente pela influência cristã. Então, a influência é decisiva. Mas o que é fascinante é perceber que essas medidas, esse sistema que valorizamos tanto, a democracia, o Estado de Direito, que estão profundamente imbricados, né, são extremamente valiosos. São uma conquista histórica, uma conquista de evidentes influências cristãs. Aliás, há um livro maravilhoso, Jacques Maritain, Cristianismo e Democracia, mostrando de maneira muito clara a influência do cristianismo na criação, né, na geração desses sistemas. Mas se eu me permitir novamente, eu vou aproveitar já do esclarecimento que você fez, eu acho que era importante que todos os brasileiros se dessem conta, tivessem muito claro, porque em parte isso foi se perdendo, e nós podemos falar um pouco sobre isso também, se tivesse clareza da gravidade da pena de cancelamento de perfis nas redes sociais. As pessoas talvez não tenham tão claro, e é por isso que eu insisto, e o meu desejo seria de que mais pessoas compreendessem a gravidade disso, né? Então, o que acontece? Primeiro, cancelamento de perfis sociais. É uma sanção, é uma pena prevista em leis compatível com a Constituição brasileira? Não, ela não tem previsão legal. Ela poderia ser aplicada? Poderia, em casos muito excepcionais, quando eventualmente um perfil tivesse sido criado especificamente para a comissão de crimes. Pense, por exemplo, num site voltado para aliciamento para o terrorismo. Pense, por exemplo, em uma pessoa que procura sistematicamente aliciar jovens para pedofilia ou para algo dessa natureza. Então, seriam hipóteses extremas em que a liberdade, a possibilidade de o juiz arbitrar uma pena dessa natureza faria sentido. Mas é importante perceber que o cancelamento de um perfil significa, em grande medida, o aniquilamento de uma pessoa. Quando você, hoje, dada a realidade, como você mesmo mencionou, Deltan, da importância das redes sociais para o convívio, para as relações, as redes sociais são um dos espaços de as pessoas se manifestarem, poderem, de alguma forma, entrar em contato com seus iguais. Assim como seria absolutamente cruel, seria uma pena desumana, impedir um cidadão de se comunicar com outras pessoas, mesmo na pena de privação de liberdade, você permite um nível de comunicação. Quando você aplica a pena de supressão de um perfil, você está eliminando a possibilidade dessa pessoa ter uma possibilidade de comunicação ampla com um número grande de pessoas. É muito semelhante ao que na antiguidade se chamava da morte civil, a pena da morte civil, que é quando você impedia alguém de exercer os direitos da vida em sociedade. Alguém era condenado e simplesmente era expurgado, era ostracizado, perdia quaisquer direitos, não podia definir, por exemplo, ter acesso aos bens, aos serviços públicos, não poderia nem mesmo testar em favor de seus descendentes, perdia direito à propriedade. Se alguém eventualmente violasse seus bens, isso não geraria quaisquer consequências. Então, é uma pena cruel, é uma pena desumana. E volto a dizer, então, cada perfil, né, que tenha sido censurado, né, sem amparo legal, é uma aberração. E, curiosamente, ela vem sendo aplicada precisamente no exercício da liberdade de expressão. Então, vem sendo uma violação tão profunda que me parece que é fundamental que a sociedade toda se dê conta. A nossa preocupação, e é por isso que eu me dispus a vir aqui conversar com todos vocês, não é propriamente a minha função habitual, né? Estou habitualmente por trás dos bastidores, mas é para tentar de alguma maneira sensibilizar a que o maior número de pessoas comece a fazer essa mesma pergunta. Porque eu tenho também a convicção, e me desculpe se eu estou me estendendo um pouquinho, tenho a convicção de que se eventualmente todos nós descobríssemos quantas são, é possível que mesmo aquelas pessoas que de momento, por quaisquer razões, concordam com algumas decisões do Supremo, talvez se chocassem, talvez se dessem conta da gravidade do que está acontecendo. Se fossem 5 já seria extremamente grave, porque, volto a dizer, cada perfil cancelado é um retrato do desequilíbrio de poderes, é um retrato da supressão da liberdade de expressão, é um retrato da violação do devido processo legal. Mas e se forem centenas? E se forem milhares? Que é o que parece que está acontecendo? E mais, e se isso for absolutamente obscuro, sem que esteja atestado, tenha sido via procedimentos completamente irregulares? Eu tenho certeza que nenhum brasileiro ficaria confortável. E me parece que, por exemplo, se
fosse trazido, se fosse colocado, se fosse criada, por exemplo, uma CPI do abuso de autoridade, ou a CPI você criaria da Vaza Toga, você poderia ter concentrado um olhar para jogar luz sobre isso, que pelo fato de ter sido uma série de abusos cometidos ao longo de 6 anos, talvez tenha se disperso e as pessoas tenham normalizado, tenham aceitado. Então, essa é a nossa inquietação. E o meu pedido, assim, minha disposição, seria que um número maior de pessoas começasse a fazer essa pergunta. Eu tenho certeza que mesmo aqueles que, eventualmente, por quaisquer razões, não tiveram clareza ainda de perceber a gravidade desses abusos, se dessem conta de, poxa, mas são de verdade dezenas, são centenas, são milhares. Se isso acontecesse, talvez houvesse uma luz, né? Houvesse suficiente mobilização para a gente estancar essa anomalia, essa anormalidade, essa disfuncionalidade tão grave, tão profundamente problemática. Né? Tem um agravante, né, Guilherme, que quando saem muitas dessas decisões, mandando derrubar um perfil, caçar um perfil de uma pessoa, as decisões são sigilosas, o que dificulta ainda mais o levantamento, né, desse arbítrio de mandar caçar a pessoa, o direito dela de existir no ambiente virtual. Deixa eu passar lá para o Fred Juncker. Fred, pode fazer a tua pergunta aí, a tua provocação também. Primeiro, agradecer aí pela verdadeira aula, Guilherme. É uma satisfação poder fazer uma pergunta para o senhor, realmente pelo papel que desempenha, inclusive dentro da discussão sobre liberdade de expressão no meio acadêmico. Inclusive, eu já me utilizei várias vezes da sua obra, né, doutorado sobre liberdade de expressão, e uma obra magistral que tem uma importância fundamental dentro da academia jurídica. E queria fazer uma pergunta relacionada a esse tema. A gente sabe que o Brasil, saído do período militar, houve ali uma grande mobilização da sociedade civil para chegar na Constituição de 88, a Constituição que, no seu artigo 5º e 220, veda a censura, protege a liberdade de expressão, né, de forma consentânea com as grandes democracias do mundo. E, no entanto, nós vemos uma jurisprudência que foi se construindo no Supremo sólida de proteção à liberdade de expressão ao longo, né, da vigência da Constituição de 88. Infelizmente, a gente tem essa guinada de entendimento a partir ali de 2019, inquérito das fake news. E, no entanto, a gente vê uma grande parcela da sociedade civil, imprensa, a própria academia jurídica, né, academia, as faculdades de direito, as pessoas que seriam a massa crítica para fazer um contraponto a essa erosão desse direito fundamental, que é imprescindível no pressuposto do regime democrático, tão silentes também. Como é que o senhor vê hoje esse momento do país e o desafio que se coloca quando os próprios órgãos de imprensa ou a academia que cumpre esse papel, né, de ser de alguma maneira ali a luz da consciência da sociedade, deixa de cumprir esse papel e em muitos casos, inclusive, passa a, de alguma maneira, aquecer com esses abusos contra os direitos fundamentais. Como é que o senhor vê esse desafio e como que nós poderíamos tentar, de fato, mostrar para a sociedade, especialmente para essas pessoas que deveriam exercer esse papel de defesa da liberdade de expressão e que, infelizmente, hoje, nesse Brasil atual que vemos, especialmente, eu me formei no Largo São Francisco, uma faculdade que entabulou uma série de lutas ao longo contra a ditadura getulista, né, do Estado Novo, e em outros momentos do país, na própria Carta ao Povo Brasileiro, o professor Goffredo da Silva Teles, durante o período militar no país. Como é que a gente pode tentar fazer, né, essas pessoas enxergarem, eu sei que é difícil, mas como é que o senhor vê, dentro da sua experiência, do seu conhecimento jurídico, a gente conseguir, né, mostrar a importância desse direito para o nosso, né, regime político? Está lá no artigo 1º, 2º da Constituição, Estado Democrático de Direito. Como é que existe democracia sem liberdade de expressão? Fred, muitíssimo obrigado pela pergunta. Ela é extremamente oportuna, muito pertinente, né? De fato, talvez dentro desse cenário, talvez a situação mais triste, mais pavorosa mesmo assim, dessa crise, é essa inconsciência por parte de muitos formadores de opinião, por parte de muitas lideranças que deveriam estar precisamente à frente dessa batalha. E foi essa a inspiração dessa nossa pergunta, né? O que nós fomos sentindo é que, por alguma razão histórica, né, concreta, dada a polarização, mesmo vozes que anteriormente defendiam esses princípios, e vejo, eram princípios não passíveis de
de polêmica eram muito claramente assentados. Na verdade, são os princípios que, por assim dizer, estabelecem a moldura dentro da qual pode funcionar uma sociedade saudável, né? Mas, curiosamente, houve essa quebra, então isso é o mais triste, e esses formadores perderam essa consciência. E a nossa experiência foi que, precisamente, mesmo textos muito sensatos, muito equilibrados, muito fortes, muito contundentes, não estavam tendo efeito, não estavam tendo eficácia. Há como que uma obtusidade nesse momento. E volto a dizer, não se trata de temas polêmicos partidários. Nós estamos falando aqui da defesa daqueles princípios que garantem o funcionamento de uma sociedade realmente rígida, saudável, forte, né? Que é precisamente o modelo democrático. E dentro do modelo democrático, os vários requisitos, o Estado de Direito, a gente pode falar de Estado democrático de direito, como você bem mencionou, né? Então, o que nos pareceu que poderia funcionar melhor? E é uma tentativa, e é isso, por isso que, de fato, me pareceu importante vir aqui conversar com todos vocês, assim, de uma maneira, não só através dos textos, através dos editoriais, mas pessoalmente, né? De sensibilizar um número maior de pessoas, talvez formulando essa pergunta. Quem sabe, se as pessoas começarem a se indagar, poxa, mas quantas vozes, e se você preferir uma formulação menos contundente, fique à vontade, quantos brasileiros o Supremo cancelou? Quantas pessoas tiveram o seu perfil, de fato, né, tirado do ar? Isso, puxa, pelo menos saber qual é o número, depois eu vou analisar se eu concordo ou não concordo com essa decisão, mas talvez, Fred, a maneira que poderia funcionar é de instalar essa pergunta na sociedade. Se mais pessoas... O meu sonho seria que daqui a pouco estivessem muitos, né, adesivos dos carros. Quantos brasileiros o Supremo cancelou? E por que eu digo isso? Porque a Gazeta se deu ao trabalho de formular essa pergunta especificamente para o Supremo, cumprindo o nosso papel jornalístico. Nós formulamos tanto diretamente pelos canais habituais, quanto através da Lei de Acesso à Informação. E, passados 30 dias, como determina a Lei de Acesso à Informação, o Supremo respondeu que não tinha como compilar esses dados. Veja que barbaridade. E por isso, nos pareceu que formular essa pergunta, talvez em nome dos brasileiros, mas o desejo que os próprios brasileiros formulem, talvez seja o caminho. Talvez suscitar a inquietação. As pessoas, infelizmente, estão normalizando um estado de absoluta anormalidade, de absoluta quebra da institucionalidade, do funcionamento sadio de uma democracia. Então, essa me parece, nesse momento, Fred, talvez o principal caminho. Mas eu concordo com você, e acho que pode haver inúmeros outros meios, né? E o que seria importante é que aquelas vozes, aqueles que talvez estejam um pouquinho intimidados, um pouquinho calados, né, começassem a vir a público mais fortemente para, de alguma maneira, suscitar, relembrar aquelas verdades sobre as quais todos nós concordávamos. Isso não é uma questão partidária, não é uma questão de esquerda ou de direita. São princípios que nortearam a construção do Brasil. Então, por enquanto, Fred, de momento, o que está me parecendo, quis nos parecer, e podemos estar equivocados, que lançar essa pergunta, fazer que mais cidadãos comecem a, de alguma maneira, formulá-la, inquietar outras pessoas, talvez isso volte a gerar na sociedade uma aspiração, um desejo de proteção desse bem tão fundamental que é a liberdade de expressão, o devido processo legal e o retorno à normalidade democrática. Agora, Guilherme, é fato que esse cancelamento, esse silenciamento das pessoas, ele tem um viés, né? Um viés ideológico. A gente, nas reportagens da Gazeta do Povo, uma delas mostrou que dentre as pessoas caladas pelo Supremo, desde 2019, há um número espantoso de parlamentares, né? Esse levantamento mostra que pelo menos 13 congressistas tiveram perfis inteiros bloqueados por ordem judicial e todos eles são de direita, são conservadores. Já o André Janones, deputado federal de esquerda, ele teve postagens removidas, mas nunca chegou a ter as contas bloqueadas como com outros parlamentares conservadores. E aí, o que aconteceu com o artigo 53 da Constituição, que diz que os deputados, senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos? Dentro dessa perda de referências institucionais, houve um processo paulatino de erosão, de destruição de um pilar, que é o da liberdade de expressão. E isso foi havendo um processo expansivo de limitação dela, até o ponto de chegar à imunidade parlamentar, que é uma garantia existente, né, desde a Bill of Rights, 1600, né, na Inglaterra,
é uma garantia fundamental de funcionamento da democracia. O entendimento sempre foi de que os parlamentares têm de ter a mais amplo espectro de liberdade de expressão, porque no embate em busca do bem comum, é necessário que eles não possam se sentir impedidos ou tolhidos ou com receio de serem julgados por aquilo que dizem. Uma defesa da democracia, uma democracia forte, sempre entendeu dessa maneira. E é curioso que esse princípio era indiscutido no país. O entendimento unânime do próprio Supremo era de que a liberdade de expressão, que a imunidade parlamentar material, a imunidade parlamentar que diz respeito às opiniões, aos votos, era absoluta. Nós sempre entendemos que a liberdade de expressão não é absoluta, ela admite algumas compressões, desde que previstas na Constituição e estabelecidas razoavelmente em lei, mas havia um entendimento absolutamente majoritário, quase que absoluto, quase que unânime, de que a imunidade parlamentar material, ela sim, era absoluta. Ela só poderia ser contida pelas regras de decoro da própria Casa Parlamentar. E, surpreendentemente, nesse afã de limitação da liberdade de expressão, vem se chegando até o ponto da repressão da imunidade parlamentar. E, curiosamente, com essa confusão, quase sempre atingindo um determinado espectro político dentro do país. Então, sem entrar em defesa de qualquer espectro, o que é importante é dizer que isso simplesmente mina a própria confiabilidade do sistema eleitoral, a própria confiabilidade da democracia no país. Por isso que se pode falar com alguma razoabilidade que nós estamos num regime de suspensão da democracia. Curiosamente, não foram suprimidos todos os instrumentos de contenção, de reequilíbrio do poder, mas eles não estão sendo exercitados por omissão sistemática de quem poderia se contrapor a tudo isso, que é precisamente o Parlamento e concretamente o Senado. Então, a nossa preocupação nesse momento é justamente essa, e isso até seria fascinante poder trocar uma ideia mais ampla sobre isso, claro que é alguma coisa técnica, mas o tema da liberdade de expressão, quer dizer, a perda de consciência, e parece que os ministros não vêm demonstrando conhecimento, e me perdoem a dureza dessa expressão, não vêm mostrando conhecimento de toda a tradição acerca da liberdade de expressão. Há uma confusão evidente entre fatos e opiniões. Há um princípio clássico, né, dentre os critérios da liberdade de expressão. Um deles é que não cabe ao Estado decidir o que é verdade ou não, diz respeito ao que é fake news, e opiniões não são suscetíveis de avaliação de veracidade ou não, ou de serem coibidas pelo poder público. Sobretudo opiniões críticas ao poder, aquelas que estão inspiradas pelo interesse público. São princípios elementares da liberdade de expressão que vêm sendo minados sistematicamente com a conivência, infelizmente, de formadores de opinião, de instituições que sempre tiveram por missão precisamente salvaguardar a liberdade de expressão. Mas, Fred e Tosi, o tema é sumamente grave, então, de fato, essa disfunção profunda, além de ser uma disfunção por si só, ela vem afetando majoritariamente apenas um espectro político dentro do país, o que torna uma quebra da institucionalidade, uma quebra do equilíbrio político, né, absolutamente intolerável, absolutamente inaceitável. Legal. Eu tenho vários casos aqui de violações do Supremo à liberdade de expressão em que o Supremo silenciou pessoas. Um silenciamento que começou lá atrás com a censura Cruzoé, antagonista, teve Daniel Silveira, Paola Silveira, esposa do Daniel, teve o Monarque, Homero Marchesi, Carla Zambelli, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Ed Raposo, Felipe Martins, e foi indo, parlamentares, Bia Kicis, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Marcel Van Hatten, a juíza Ludmila Lins Grilo, até o Partido da Causa Operária por criticar o Supremo Tribunal Federal, documentário da Brasil Paralelo, Telegram silenciado, bloqueio do X, Rumble, Guilherme Fiuza, proibição do Bolsonaro usar redes sociais, perfis revelados, cujo silenciamento foi revelado pelos documentos ou papéis do Congresso americano. Quando a gente olha para as ações relacionadas ao 8 de janeiro do Supremo, que foram usadas para silenciar perfis, a gente tem 1.628 ações e por aí vai. Mas eu quero aproveitar a tua presença aqui, Guilherme, aproveitar o teu conhecimento do assunto, do tema liberdade de expressão, para fazer o papel aqui de advogado do diabo. A esquerda e uma ala conservadora admitem que a liberdade de expressão possa ser silenciada em nome da ordem. Só existe direitos e liberdades dentro de uma ordem constituída, ou ainda você pode entender que os direitos eles não são naturais, não são dados por Deus, mas são conferidos pelo Estado e que por isso o Estado poderia regular
os direitos fundamentais, poderia regular, definir os limites da liberdade de expressão para preservar a própria democracia, para preservar o próprio Estado de Direito. Então, nessa visão da esquerda, do Supremo, nessa visão que poderia até, eventualmente, conservadores, numa situação oposta, estarem defendendo, o argumento iria assim: você pode ponderar direitos fundamentais. Então, a liberdade de expressão ela pode ser ponderada pela defesa do Estado, democrático de direito, da democracia, e você poderia, em nome disso tudo, silenciar as pessoas e até regular as redes sociais, colocando o poder do todo-poderoso Estado, do Big Brother, para analisar e regular o que as pessoas podem ou não dizer. Como que se responde a essa visão de mundo? Deltan, a pergunta está extraordinariamente bem formulada, né? Mas vale a pena a gente, precisamente, me apoiando no que você afirmou, fazer a defesa da irrazoabilidade de parte dessas afirmações. O que acontece? É verdade, a liberdade de expressão não é absoluta e não teria como ser, por uma razão de razoabilidade. Imagine situações extremas, né? Por exemplo, existe o caso famoso, né, do juiz Holmes, numa decisão no começo do século XX, né, dizendo que ninguém em sã consciência diria que é liberdade de expressão alguém entrar num teatro sem qualquer motivo, só para gerar pânico e gritando fogo, fogo. Imagine o pavor que poderia vir como consequência disso, né, eventualmente as mortes que poderiam surgir numa situação dessas. Então, ninguém duvida de que existem situações concretas, por exemplo, a violação concreta da honra, né? Os crimes são milenares, né, de restrição à liberdade de expressão. Há uma série de hipóteses em que injúria, calúnia e difamação, e que não são exatamente esses três em todos os países, mas em todos os países são mais ou menos assim. Mas precisamente ao final do século XVIII, quando naquela luta pelas liberdades todas, aquele momento concreto em que surge, por assim dizer, essa batalha pelas liberdades, por uma restrição dos excessos do poder do Estado, em prol da liberdade do cidadão, quando o Estado de Direito, pouco a pouco, se consolida como um ideal fundamental a ser perseguido, algumas ideias-chave estavam muito presentes e foram unânimes até agora. Durante 200 anos eles foram indiscutidos. Um deles é, precisamente, em primeiro lugar, que o ponto-chave é que não poderia haver censura prévia, né? Era um dos pontos. Outro, naquele momento inicial, nos albores das liberdades, um ponto crucial era que não se poderia, para a criação de um veículo de comunicação, não se deveria requerer autorização oficial. Qualquer cidadão deveria ser livre para criar um jornal. O modelo anterior era o modelo em que era necessária uma autorização estatal para você poder ter, e o rei só conferia o direito de ter uma gráfica para os amigos do rei, né? E o terceiro ponto é de que opiniões políticas não são, de que a crítica aos poderes é sempre lícita, é sempre legítima. E, portanto, a verdade é que, se nós queremos estar pisando o solo democrático, há algumas questões ligadas à liberdade de expressão que devem ser sempre mantidas. Então, é verdade, pode haver alguma compressão, só que ela deve ser sempre prevista na Constituição e, eventualmente, detalhada de maneira muito clara, porque um princípio, por exemplo, nos Estados Unidos se fala de vagueness, a vaguidade, a pouca clareza de uma lei, torna a lei inconstitucional. E esse princípio, a maior parte dos doutrinadores entendiam que valia também para o Brasil. Mas, de qualquer forma, as leis teriam que estar previstas na Constituição. E o que está acontecendo nesse momento é algo surpreendente, porque as decisões recentes do Supremo, né, as decisões do TSE a partir de 2019, foram simplesmente não tiveram qualquer amparo na legislação. Por isso, mesmo admitindo a argumentação da razoabilidade de certas restrições, elas teriam que ter sido claramente previstas em lei, teriam de ser compatíveis com a Constituição e não poderiam ser vagas, teriam que ser muito claras e concretas. E não poderiam atingir certos princípios básicos. A crítica, a opinião crítica aos poderes constituídos jamais pode ser, numa democracia, ser considerada crime. E há outros aspectos. Não se permite, não pode ser o Estado o definidor do que é verdadeiro ou não. Há uma série de pontos concretos, seria a própria sociedade que poderia eventualmente, através do legislador, impedir certas expressões, certas manifestações expressivas. E, infelizmente, o que está ocorrendo é simplesmente
a mudança completa, quer dizer, a quebra de todos esses princípios. Então é realmente assustador e o que eu acho que está ocorrendo é precisamente um momento de apagão intelectual, de apagão doutrinal. E é preciso um esforço de recuperar. E daí a intenção de colocar essa pergunta no ar. Não sei se respondi exatamente. Respondeu, mas acho que você não leu um trecho da Constituição que fala assim, ó, não pode restringir direito fundamental, liberdade de expressão, censurar perfis, a não ser que você faça em caps lock com exclamações, negrito sublinhado. Aí você pode. Perfeito. Excelente a provocação. E vale a pena assim, voltar a tocar nesse tema, insistir. Não é apenas a liberdade de expressão, ela é um ponto crucial, mas é a disfunção global, essa disfunção completa do modelo institucional brasileiro. E é isso que nós queremos, de alguma maneira, voltar a provocar e a suscitar em todos os que nos ouvem, né? E oxalá, aqueles que ouvirem, os nossos ouvintes, né? Para que reflitam um pouquinho mais e, de alguma maneira, comecem a reagir diante de tanta barbaridade. Por falar em disfunção, Guilherme, eu quero trazer uma notícia aqui para a sua análise e ver o que te parece. Antes, deixa eu só convidar os nossos espectadores a apoiarem esse jornalismo da Gazeta do Povo, que agora está, de certa forma, bem esclarecido, bem colocado aqui pelo próprio presidente, CEO da empresa, que mostra que é um jornalismo combativo, corajoso, independente, que debate questões que poucos estão atentos, até não cumprindo uma missão da própria imprensa, que é de trazer à tona essa proteção, esse debate dos direitos fundamentais e a devida defesa desses direitos. Olha só qual que é o tema que eu quero colocar para você. A primeira turma do Supremo formou maioria, 3 votos a 0, para tornar réu o Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. O próprio Moraes relatou o caso. Talhaferro acusado pelo ministro de conduta gravíssima por suposta violação de sigilo funcional, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O que a gente tem aqui é o denunciado julgando o denunciante. Talhaferro denunciou Moraes de montar um gabinete paralelo para monitorar e perseguir opositores, mostrou que o ministro escolhia alvos, atribuía as denúncias anônimas, pedidos que ele mesmo tinha feito, e chegou a produzir, segundo demonstrou provas o Talhaferro, assessor do ministro, ex-assessor, chegou a produzir relatórios com datas retroativas para embasar decisões já tomadas. Agora, o mínimo de se esperar desse caso não seria que Moraes se declarasse impedido para julgar, para relatar o caso do ex-assessor que o denuncia? É um caso bem concreto, bem desta concreto, semana. Né? Bem concreto. E ela diz muito acerca das instituições que estão atuando. Porque, no caso das denúncias do Talhaferro, o teor delas é, por si só, evidentemente abusivo. E se a acusação de que o processo pelo qual ele está passando é por, precisamente, violação de sigilo, está vendo como que um reconhecimento explícito dos crimes que estão sendo denunciados pelo Talhaferro. É evidente que a situação normal seria a de investigar a realidade daquilo que o Talhaferro denunciou. Mas quando o próprio Ministério Público, a PGR, entra com uma ação, denuncia, afirmando que é Talhaferro quem deve ser condenado, nós estamos aqui numa subversão completa da ordem e do bom senso e do respeito à ordem jurídica. E me surpreende que outros formadores de opinião, que outros veículos de comunicação não se detenham e, às vezes, anunciem, noticiem pura e simplesmente o fato de Talhaferro ter sido considerado réu, o processo ter se dado continuidade a ele. Quando, na verdade, é evidente que, dada a gravidade do que foi relatado, né, aquilo deveria ser, no mínimo, objeto de uma investigação, de um inquérito. Então, é um momento muito delicado que mostra, acho que fala muito mais das instituições, Supremo e PGR, do que qualquer outra coisa. Não sei se o Deltan talvez possa até ser mais incisivo nessa observação. Perfeito. Eu vou complementar dizendo o seguinte. Se imagine uma situação, um país, um mundo, em que você é obrigado, ao mesmo tempo, a não fazer alguma coisa e a fazer alguma coisa. Existe isso? Olha, em tese não existe. Em tese você não pode ser obrigado a fazer e não fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. E isso exime o Talhaferro de qualquer perspectiva de punição. Como assim, Deltan? Presta atenção comigo no que diz o artigo 66 da Lei de Contravenções Penais. Estabelece o seguinte,
que é contravenção penal um servidor público deixar de comunicar à autoridade competente crimes de que teve conhecimento no exercício da função pública. Crimes de que teve conhecimento no exercício ainda da medicina, outra profissão sanitária e por aí vai. Ou seja, se Talhaferro não comunica os crimes, ele comete uma contravenção penal, ou seja, ele está obrigado. Existe uma regra que determina que ele deve comunicar esses crimes. Então, se ele é obrigado a comunicar, evidentemente que ele não comete um crime de violação de sigilo quando ele comunica a existência desses crimes. Além disso, existe uma outra lei, que é a Lei de Proteção ao Informante, que prevê a proteção de todos aqueles que assumem a figura de reportante de crimes, daquilo que a gente chama internacionalmente de whistleblower. E essa lei, ela protege a pessoa que vem e denuncia crimes e pune quem persegue essa pessoa que é o whistleblower. Ou seja, PGR, Alexandre de Moraes, dentro de um Estado democrático de direito, dentro de um lugar em que vale a lei e não a cabeça das pessoas, deveriam ser investigados agora por estarem investigando e processando criminalmente o próprio Talhaferro. Fora isso que vocês bem destacaram, de que como é que o juiz denunciado vai ser ele a julgar o denunciante dos seus próprios, em tese, crimes. Ou seja, está tudo errado. A gente está vivendo uma inversão total de valores. Está num mundo, num Brasil, de ponta cabeças. Pois é, tem mais um tema que eu quero mostrar de uma reportagem da Gazeta do Povo. O judiciário permite postagens de traficantes, mas cala a direita nas redes. Por isso que eu disse que tem um viés fortemente ideológico nesse cancelamento, nesse silenciamento. E aqui basta uma constatação para ver até que ponto as coisas estão distorcidas. O traficante Márcio Nepomuceno, o Marcinho VP, chefe histórico do Comando Vermelho, tem um perfil ativo no Instagram com o nome dele, que os parentes lá, os amigos, enfim, mantêm atualizado. No entanto, políticos, jornalistas, pessoas comuns que criticaram o STF, que desacreditaram o processo eleitoral, que provocaram, desinformação, né? E essas pessoas tiveram suas contas banidas e perfis suspensas por ordem do Supremo. Afinal, quem deve decidir o direito de alguém de ter um perfil em rede social? Como que isso deveria ser encarado, né? Porque alguém pode dizer assim, não, mas o Marcinho VP não poderia sequer estar citando o nome dele em qualquer perfil de rede social, etc. Mas daria para dizer que até o Marcinho VP, apesar de pelas mãos de outros, ele poderia ter uma conta em rede social para ter, sei lá, voz, ou na verdade o fato dele ser um condenado nem pela mão de terceiros poderia estar tendo esse perfil? A pergunta é ótima, mas vejam que o critério normal, que o padrão e que na verdade a normalidade seria que, em princípio, as pessoas, ao serem condenadas a uma pena privativa de liberdade, não está condenada em todas as suas dimensões. A privação, a proibição de ter uma rede social teria que estar claramente prevista em lei, teria que ser compatível com o tipo de crime que foi cometido. Então, me parece que a situação, o normal é que os cidadãos mantenham as suas possibilidades, comunicacionais. Se ele cometesse algum crime, digamos, pela rede social, ele responderia por isso. Por exemplo, se houvesse, no caso, apologia de crime, de criminoso ou incitação à prática de crime, é evidente que ele vai responder por aquilo. Então, o normal, o padrão é precisamente esse. Precisamente isso só ajuda, por contraste, a deixar muito clara a percepção da gravidade e da extrema, do absurdo que é, da aberração jurídica que é essa supressão de perfis, sobretudo no campo político, que é aquele onde tradicionalmente sempre se entendeu que a liberdade é a mais ampla e mais necessária para o funcionamento da sociedade. Bom, eu queria que você deixasse um recado, então, para quem está acompanhando a gente agora e que já ouviu boa parte da nossa conversa, ou quem chegou agora. A Gazeta do Povo mantém uma página dedicada exclusivamente a essa pergunta, né? Parece uma pergunta simples, como eu disse, com 5 palavras apenas, mas que tem tanta coisa a ser explorada, a ser escrita e descrita do que aconteceu no país, está acontecendo nesses últimos anos. A Gazeta do Povo tem uma série de reportagens que jogam luz sobre esse tema. E como você manifestou antes, não é uma pergunta da Gazeta, é uma pergunta dos brasileiros e que ela precisa repercutir e precisa, de alguma forma, tirar as pessoas da inação, né? Da estagnação. É isso mesmo, então os que chegaram agora, que estamos ouvindo, a Gazeta do Povo lançou essa pergunta porque a gente entende que, de alguma maneira, ela resume as principais
os principais problemas, as principais disfunções, né, a principal irregularidade institucional de que o país, né, sofre nesse momento. Então, cada perfil cancelado, por si só já seria uma aberração. Cada perfil cancelado é um retrato do desequilíbrio de poderes, da hipertrofia do judiciário, é um retrato da supressão da liberdade de expressão e é um retrato da violação do devido processo legal. Então, ela enfecha, por assim dizer, ela materializa esse conjunto de anomalias institucionais que afetam o país e que precisa ser corrigido. Então, a Gazeta, ao fazer essa pergunta e ao desejar que cada um de vocês, nos âmbitos que lhes forem próprios, né, dentro da família, dentro do espaço de trabalho, com os amigos, né, nas redes que vocês tenham, né, se vocês reverberarem essa pergunta, quem sabe ela poderá voltar a gerar num país que às vezes está um pouco amortecido diante de tantas barbaridades, né, talvez voltar a gerar, a despertar essa vibração, esse desejo de voltar à normalidade, de mobilizar pessoas, de mobilizar as lideranças. As lideranças, concretamente, o Congresso, que poderia instituir uma CPI, por exemplo, do abuso de autoridade, que jogaria luz sobre esse conjunto de irregularidades praticadas ao longo de 6 anos, então, concentrados num momento único, isso poderia dar muita visibilidade para o problema, né? As lideranças vão ser sensibilizadas se a sociedade estiver sensibilizada. Se um número muito grande de cidadãos começar a provocar, a perguntar, puxa, mas quantas vozes o Supremo calou? Como é que não se sabe? Quantos brasileiros o Supremo cancelou? Quantas pessoas estão sendo impedidas de ter uma vida social, de poder manifestar suas opiniões por uma ordem sem fundamento e obscura, tomada na calada, né, sem um procedimento formal? Então, essa a lógica desse movimento que a Gazeta está tentando promover. É tentar colocar na sociedade essa consciência. Algo muito grave está acontecendo e o fato de haver um número desconhecido de cidadãos cancelados reflete, materializa um conjunto muito grande de disfunções, as principais disfunções do país nesse momento. Guilherme, quero agradecer muito por você ter prestigiado aqui a Última Análise, a nossa bancada. Obrigado pela sua presença. Muito importante esse papo, essa conscientização e que esse conteúdo possa disseminar com cada vez mais brasileiros, cada vez mais pessoas. Para isso, você deixa o seu like, curte, compartilhe o conteúdo do Última Análise. Assim, a gente encerra a Última Análise. Muito obrigado, Fred Juncker, pela participação. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, Deltan Dallagnol. E Guilherme Cunha Pereira, novamente, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Para você que ficou com a gente até aqui, repito, deixe seu like e considere ser assinante da Gazeta do Povo, que está com a promoção Black Friday. R$ 8,25 por mês durante um ano inteiro e você apoia esse jornalismo com essas bases, com esses fundamentos de ouvir do próprio CEO da Gazeta. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.